Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você não me conhece, eu sou o Kevin e esse é o Dimensão Intuitiva. E hoje a gente vai fazer uma leitura aberta, que a gente vai tirar uma energia e vamos nos aprofundar. Então eu tenho aqui duas opções para você escolher. Eu tenho duas chaves, eu tenho essa chave e tenho essa chave. Então mentaliza, faz a sua escolha. Veja qual combina mais com você, qual você sente que é para ser sua. É uma leitura coletiva, então, independente se você escolher uma chave, pode ser que não faça totalmente sentido para você, porque são muitas pessoas vendo o vídeo. Então, eu sugiro você colocar ali intenção nas duas chaves, ou então ouvir as duas chaves, porque em algum momento do vídeo pode fazer sentido para você, tá bom? Vamos lá, mentalizou, sentiu, refletiu. Vamos lá então. Eu tenho aqui também 3 oráculos, 2 baralhos ciganos. Eu tenho esse, onde a gente vai tirar a energia da leitura, e esse, onde a gente vai se aprofundar na leitura. E eu tenho também o oráculo das intenções, que é um oráculo de mensagens, onde no final de cada leitura eu vou tirar para você uma carta e a gente vai ver o que sai. A gente vai ler a mensagem. Esse oráculo, o oráculo das intenções, ele pode fazer sentido tanto para a leitura que você está ouvindo, quanto para alguma outra área da sua vida. Então, por isso que eu sugiro você ver o vídeo todo, ouvir as duas leituras, porque em algum momento algo vai fazer sentido para você. Então, absorva, né, o que faz sentido, descarta o que não faz, não precisa ficar pensando muito se vai bater ou não, só deixa a mensagem chegar para você, tá bom? Vamos lá, então. Vou começar para quem mentalizou essa chave. Vamos ver sobre o que é a sua leitura. Vamos ver sobre o que é a sua leitura da primeira chave. O chicote. O chicote, ele vem representando um movimento repetitivo. Se a gente for olhar o símbolo literal do chicote, é um objeto que é feito para machucar, né, para chamar atenção, onde o movimento repetitivo que dói, que machuca, né? Então aqui eu vejo você passando por um ciclo repetitivo, onde dói, onde você sabe que tá doendo e você precisa ali estar constantemente passando por isso, porque até hoje você não conseguiu aprender com essa situação. Então, se você que tá me ouvindo, você tá passando por um momento onde parece que sempre acontece a mesma coisa, ou quando parece que você superou algo, logo em seguida volta algo bem parecido, essa leitura é para você. Tá? Então, provavelmente você já se identificou, que você tá passando ali sempre pelas mesmas coisas, parece que tá sempre acontecendo a mesma coisa, o mesmo dia, então essa leitura é para você, tá bom? Vamos lá, então, vamos ver sobre o que é essa leitura para você, sobre esses movimentos repetitivos, o que você precisa saber, o que você precisa saber sobre isso. Vamos lá. O rato. Esses movimentos repetitivos, essa situação, ela tá te deixando muito desgastado, muito cansado. Cansado mentalmente, fisicamente, energeticamente, você tá completamente perdido. Você tá ali sem saber se isso vai passar ou não, se você vai superar ou não, porque parece que sempre volta a acontecer. Quando você acha que resolveu, volta a acontecer. Então o rato mostra todo esse desespero que você tá passando, todo esse cansaço, toda essa energia ruim que você tá vivendo. Vamos ver o que mais. A árvore. A árvore é uma carta muito boa, porque ela mostra o seu processo de autoconhecimento. Você plantando a semente que você quer colher. Então você crescendo, você amadurecendo. E eu gosto muito da carta da árvore, eu gosto de fazer uma reflexão que a árvore, ela não é plantando a semente hoje e amanhã você vai conseguir colher os frutos, não. A árvore, ela demora, ela pede paciência. Para você colher um fruto saudável, tem que ser um processo diário. Você tem que plantar uma sementinha, ir regando essa sementinha, cuidando dela,
para que ela germine, né, para que ela comece a criar raízes, e aí ela começa de dentro para fora. Ela cria a raiz, a primeira raiz, depois ela brota, vai virando uma plantinha e você continua cuidando dessa plantinha. Essa plantinha vai crescendo, vai ficando forte, vai ganhando força nos galhos, força no caule, força na raiz, nas folhas, vai passando as estações até que ela fique grande o suficiente para te dar bons frutos, para você conseguir colher esses frutos e se alimentar desses frutos. Então é um processo diário, é um processo longo, e isso que você está passando, essa movimentação repetitiva, é justamente parte do seu aprendizado, parte do seu processo, porque talvez você sempre repete as mesmas coisas e você ainda não está pronto, ainda não está pronta para finalizar esse ciclo. Então essa leitura para você hoje, ela é exatamente para você enxergar o ponto de repetição, para você romper o ciclo desse chicote, para você ter ali o seu poder de escolha de sair dessa situação. O chicote, ele vem falando muito sobre isso, né? Ele vem falando sobre você ter o poder na sua mão. Soltar dói muito menos do que ficar prendendo. Então essa situação que sempre volta, tem ali uma coisinha, um detalhezinho bem claro que você ainda não enxergou. Então pensa bem, o que você está vivendo nessa repetição que sempre volta a acontecer? O que você sempre permite que aconteça? O que você sempre passa nessa situação? Então essa repetição toda faz parte do seu processo porque você ainda não aprendeu qual é essa repetição e o que você precisa fazer para sair desse ciclo. Então a árvore, ela pede para que você tenha paciência e para que você cuide de você, justamente para que você consiga, com paciência, enxergar esse movimento repetitivo na sua vida, tá? Agora, para finalizar, vamos ver aqui a torre. A torre vem trazendo exatamente a sua reflexão. Vem trazendo você pensando no que você está vivendo, pensando no que você tem feito, pensando nas suas próprias atitudes e naquilo que você tem recebido dessa situação. Porque parece que essa situação ela é muito óbvia, ela é muito clara e você, querendo ou não, você sabe o que você precisa fazer. Mas talvez você tenha medo de perder, talvez você tenha medo de que dê algo errado, talvez você tenha medo de sair sufocado dessa situação. E a torre, ela pede para você olhar para essa situação de uma forma mais fria, mais frio. Olha de uma distância, pensa nessa situação de uma forma distante, para que você consiga enxergar com outros olhos essa situação que você está passando. Às vezes é tão claro que você sabe o que você tem que fazer, só que você tem medo talvez da consequência, você tem medo de se arrepender, tem medo de estar fazendo uma escolha errada, só que no fundo você sabe que você precisa tomar essa decisão. No fundo você sabe que você precisa fazer isso, porque é algo que já está te sugando, é algo que está te trazendo talvez até uma questão física. Essas duas cartas aqui pode representar algum sintoma físico, pode ser uma doença, talvez você está ali tendo alguma enxaqueca emocional, talvez você está tendo um refluxo, uma gastrite, alguma coisa nesse sentido, porque é tudo uma falta de digerir o que está acontecendo, né? Talvez um trato gastrointestinal, então tudo isso é uma falta de digerir o que está acontecendo, justamente para que te deixa preso, né, nessa situação. Então toma cuidado disso, né? Toma conta disso, para que não vire algo mais físico, tá? Toma essa decisão, não fica com medo das consequências, porque querendo ou não, você precisa tomar uma decisão. E sabe aquele ditado? Não mandar mensagem também é uma mensagem? É exatamente o que está acontecendo aqui. Se você não toma uma decisão, a vida, o universo, a espiritualidade vai tomar essa decisão por você. E às vezes a decisão a ser tomada pela espiritualidade seja pior do que o que você tem medo de que aconteça. Então, toma cuidado, toma essa decisão, reflita sobre o que você está vivendo, reflita sobre como que você está se sentindo em relação a isso, veja essa repetição, veja esse ciclo repetitivo, porque é muito óbvio, você está vendo claramente o que está acontecendo, então é só você tomar uma atitude. Eu sei que pode parecer bobo, pode parecer simples demais para quem tá vendo de fora, mas para quem tá vivendo é algo bem difícil. Mas se você perceber
essa semelhança nessas situações, ou essa movimentação repetitiva nessas situações, você mesmo vai ver o quão simples é. Às vezes está na sua cara, às vezes você sabe, você tem certeza do que fazer, mas tem um medo da consequência. E aqui vem pedindo para que você não tenha esse medo, porque você não tem nada a perder, tá? Você não tem nada a perder. Você tem o medo de perder, mas você não tem nada para perder nessa situação, tá bom? É isso. Espero que tenha feito sentido para você. Agora, vamos tirar o conselho com o oráculo das intenções, né? Lembrando que pode fazer sentido para essa leitura, mas pode fazer sentido para alguma outra área da sua vida, tá bom? Vamos lá. Flexibilidade. Flexibilidade combina muito com o que está acontecendo aqui nessa leitura. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Então, se você não pode mudar a coisa ao mesmo tempo, de imediato, né, no mesmo momento, você tem que se adaptar a essa situação. E isso não quer dizer que você deva repetir os padrões. Não mudar uma situação não significa você não mudar a situação. Como assim? Existem várias formas de você chegar em um único destino. E esse destino que você quer chegar, não necessariamente é batendo na mesma tecla que você está batendo. Então, ser flexível é saber que você não precisa ir no mesmo caminho sempre. Você não precisa mudar aquilo de imediato, mas você pode mudar o seu caminho, você pode mudar a sua visão, um atalho, pegar um atalho para você chegar naquele mesmo lugar, entendeu? Então, ser flexível e não conseguir mudar a situação de imediato, você não precisa repetir o mesmo padrão. Você não precisa insistir. Muitas pessoas vêm e falam assim, eu devo insistir ou desistir. Só que você já parou para pensar na questão da insistência? Uma pessoa insistente não é uma pessoa assim que tá querendo muito aquela coisa. A pessoa tá insistindo, a pessoa tá desesperada. Quando você quer algo, você vê várias opções, você vê várias alternativas, você vê vários meios de chegar naquele lugar. Se você bate na mesma tecla sempre, sem mudar a rota, fica lá sempre no mesmo looping infinito, isso você não tá progredindo, você não tá evoluindo, você tá só batendo na mesma tecla. E aquilo que não tá indo pra frente, você tem que mudar a rota. Soltar dói muito menos do que ficar segurando. Então, você ter flexibilidade e não conseguir mudar essa situação de imediato, não significa que você vai desistir dessa situação. Você vai só ter uma flexibilidade de ver as outras alternativas, de ver os outros meios de você chegar ali e seguir um outro caminho. Talvez até um novo atalho para você chegar até mais rápido do que aquela situação que você tá batendo na mesma tecla, entendeu? Então, é isso. Essa é a carta. Espero que tenha feito sentido para você. E vamos agora para a segunda chave, para a segunda leitura. Vamos lá. Para quem sintonizou, se conectou com essa chave, a chave mais detalhada. Vamos ver então qual que é a energia da sua leitura. Se você pulou o vídeo para já chegar na sua leitura, eu tô usando 2 baralhos ciganos, um para tirar energia e o outro para aprofundar na leitura. E eu tô tirando também um conselho com o oráculo das intenções, que é uma mensagem tanto para essa leitura quanto para alguma outra área da sua vida, tá bom? Vamos lá então. Qual que é a energia dessa leitura? A foice. A foice vem trazendo um corte, vem trazendo uma limpeza para você. Como assim limpeza? Você tá cortando da sua vida todo o mal. Tá cortando pela raiz o mal. Então, você tá sendo limpo dessa situação. Talvez você tá passando por um término, talvez você tá passando por uma demissão, por um fim de ciclo, talvez você tá se mudando de casa, mudando de cidade, seja o que for. Mas você tá passando por um corte e você tá passando por uma renovação.
A foice, ela tira o mal pela raiz. Ela limpa a sua energia, ela limpa a sua vida, ela faz os cortes necessários. Muitas vezes os cortes são inesperados, outras vezes você já tinha tomado aquela decisão, mas não tinha tomado a atitude. E aí a vida vem, a vida, o universo, a espiritualidade vem e te tira desse lugar, mesmo sem você querer, porque é o que era necessário. E você já sabia muito bem que era necessário fazer esse corte. Então, ou é inesperado, ou era esperado até demais, mas não havia, você não tinha tido a decisão ainda, tá bom? Se você se conheceu ali nessa situação, né, se você se identificou, vamos lá então, vamos ver o que você precisa saber sobre esses cortes, sobre esse corte que você tá passando aí. O cachorro. O cachorro, ele vem representando as amizades, o carinho, o amor, o afeto. E você tá passando por uma finalização de um ciclo que pode ser que alguém bem querido da sua vida tenha ido embora, né? Você se afastou dessa pessoa, ou você terminou um relacionamento, terminou uma amizade, isso tá te fazendo sofrer muito. Porém, o cachorro, ele também vem representando o seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, o seu guia espiritual, aquela entidade que fica do seu lado te protegendo. Então, essa entidade, esse guia, esse mentor, esse anjo, tá querendo dizer que você tá bem e você tá passando por uma limpeza, que a espiritualidade nunca vai te deixar em lugares onde você não é bem frequentado, onde você não é bem quisto, né? Se você tá num lugar onde você se sente desconfortável, onde você não pode ser você mesmo, onde você tá ali numa constante ânsia de ser reconhecido, ou numa ânsia de ser adorado, um lugar onde você precisa ser valorizado sempre, mostrar sempre o seu valor, esse lugar não é para você. Então a espiritualidade vê o que você não vê, ouve o que você não ouve, tá presente em lugares que você não tá presente. Então se você tá sentando em mesas onde quando você se levanta aquelas pessoas falam de você, ali não é um lugar para você. É um lugar onde você deve se afastar. Isso sendo amizades, sendo relacionamentos amorosos, sendo familiar, aonde você tá, que as pessoas falam mal de você, ou as pessoas não te aceitam do jeito que você não merece estar ali. Você merece estar com pessoas que te amam pelo jeito que você é, te amam do jeito que você é, te amam pelo que você é, entendeu? Então, se você tá passando por esse fim de ciclo, seja um término de relacionamento, seja uma briga com algum familiar, um distanciamento familiar, seja uma amizade de muito tempo que agora você tá se afastando, seja o que for, você tá saindo de um lugar que te fazia mal e você nem percebia. Você nem percebia. Seus guias, os seus mentores, os seus anjos estão te livrando dessa situação. Você está passando por cortes que talvez você já até sabia que precisava ser feito, mas você talvez tinha medo de fazer esse corte por si só. Vamos lá então, vamos ver mais. O gato preto. Esse baralho, ele vem duas cartas da 18. E essa carta, ela vem representando a mesma energia, porém diferente. Aqui são seus mentores, os seus guias espirituais, você sendo tirado desses lugares e tudo mais que eu acabei de falar. O gato preto, ele vem mostrando que você não necessariamente precisa odiar essas pessoas e essas situações que você saiu. Você pode gostar dessas pessoas à distância. Você pode continuar contribuindo para essas amizades à distância. O gato, se a gente for olhar aqui, os dois animais, o estereótipo deles, como é? O cachorro, ele é carinhoso, ele é dependente, ele é amigável, ele faz festa quando você chega. E o gato? O gato, ele é carinhoso, ele é afetuoso com pessoas específicas quando ele quer. Porque o gato, ele é muito mais distante, ele é mais frio, ele é mais independente. Então, o gato, ele continua amando as pessoas, os donos, mesmo à distância. E aqui, essas duas cartas vindo juntas para você, mostra que você tá sendo guiado para sair dessa dependência, desse ciclo,
para justamente você entender que você não precisa estar presente nesse lugar para poder mostrar que gosta dessas pessoas. Isso vai muito para pessoas da sua família, tá? Para sua família ou até para alguns amigos, mas para a maioria das pessoas que estão vindo aqui é família. Se você tá saindo de uma situação familiar, onde esses familiares não te aceitam pelo que você é, talvez tenha algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido, e você tem aquele medo de nunca mais falar com essas pessoas, calma, a espiritualidade está te tirando desse ciclo para que você tenha uma distância saudável, para você manter o seu sentimento por essas pessoas. Porque estando com essas pessoas, você está se ferindo, você está se machucando, magoando, você está se decepcionando cada dia mais com essas pessoas. E você, numa distância saudável, você consegue manter ali uma boa convivência, manter um carinho, só que à distância. Porque você vai poder mostrar para essas pessoas aquilo que você quer. Porque se você mora com essas pessoas estão ali vendo o que você está fazendo 24 horas. Mas você distante dessas pessoas, você pode mostrar para aquelas pessoas aquilo que você quer, entendeu? Então, para muitas pessoas aqui, para a maioria, é familiar, justamente porque mostra esse carinho, esse afeto à distância e veio potencializado, tá? Então, não tenha medo de encerrar esse ciclo, não tenha medo de se afastar. Você não tá abandonando ninguém, você tá agindo conforme o seu coração, você tá agindo conforme o que você acha que é certo, tá bom? Você tá agindo conforme o que você acha que é certo, você não tá abandonando ninguém. Segue o seu coração. Agora, pra finalizar, vamos ver aqui. A cobra. Você sente que você tá traindo essas pessoas, né? Eu vou precisar tirar mais uma carta, tá? Eu já vou até tirar aqui, já de uma vez. Você sente que você tá traindo essas pessoas, é igual eu falei, pra muitas pessoas aqui é familiar. É familiar, e aí você tá querendo sair de casa, você tá querendo se mudar, você tá querendo romper um ciclo com essa pessoa ou com essas pessoas, mas você sente que você tá sendo ingrato, que você tá traindo essas pessoas, traindo a confiança dessas pessoas. Se for amizade também, é como se você estivesse sendo ingrato com aquilo que fizeram pra você. Você tá sendo um traidor, porque essas pessoas já fizeram muito por você, mas não. A cobra mostra você usando as situações negativas para te incentivar a ser melhor, para te incentivar a evoluir, tá? Vou precisar tirar mais uma. O homem. O homem aqui tá representando o seu lado racional, tá? Eu não leio gênero nas cartas por motivos óbvios, né? Não leio gênero nas cartas, então a carta 28, pra mim, representa, sim, o lado masculino, mas representa muito mais o seu lado racional. Pensar antes de agir, tomar uma boa decisão e quando tomar essa decisão, ir até o fim com essa decisão. E essas duas cartas vieram muito significativas, porque você acha que você tá traindo essas pessoas e você não tá, você tá se protegendo, você tá pegando esse veneno dessas pessoas e tá tomando uma decisão de se afastar dessas pessoas, um afastamento consciente, um afastamento saudável. Você tá vendo que você não merece estar nessa situação, você não merece passar por isso que você tá passando. E você sabe que quando você se afastar, tudo vai melhorar. Porque você só vai permitir que aquelas pessoas vejam aquilo que você permite, sabe? Então essas pessoas só vão poder dar palpite na sua vida naquilo que você deixar essas pessoas darem palpite. A cobra fala sobre fofocas, intrigas, vem falando de novo sobre você tá em lugares onde você não é benquisto. Você tá passando por falsidade ali. Se for amizade, principalmente, pessoas que na sua frente falam uma coisa, por trás falam outra. Pessoas que estão ali querendo te passar pra trás, no sentido de, na sua frente, te dar bons conselhos, te dar, te incentiva a ser você mesmo, mas por trás tá lá macetando você, tá lá te julgando, falando algumas coisas preconceituosas, sim, tá? Então, tenha muito cuidado com essas pessoas ao seu redor. Entenda que você pode muito bem sair dessa situação. Você não tá atraindo ninguém. E principalmente se for familiar, se você tá se afastando, vai melhorar muito mais a saúde dessa relação, tá bom? É isso. Fiquei até um pouco eufórico aqui, porque eu vejo que
para a maioria das pessoas é familiar. Então, você saindo de casa, você arrumando o seu lugar, você mantendo uma relação à distância com essas pessoas, você vai ser muito melhor. Você vai estar muito mais, muito mais livre, tá bom? Então, sim, se afaste dessas pessoas. E se você tá com medo de ser ingrato, de estar sendo duas caras com essas pessoas, calma, tá? Você não tá sendo nada disso, nada disso. Vamos ver aqui, então, agora o conselho com o oráculo das intenções. O conselho com o oráculo das intenções, que pode fazer sentido tanto para essa leitura como para alguma outra área da sua vida. Obsessão. Obsessão. Essa é a carta da obsessão. Estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Lembre-se de tudo que não flui com a sua energia. Preciso falar mais alguma coisa? Não preciso falar. Você tá preso numa situação de... É um relacionamento com essas pessoas de... Você acha que você deve algo para essas pessoas, mas você não deve nada. Um dia essas pessoas te fizeram bem, mas hoje não fazem. Hoje essas pessoas ultrapassam seus limites. Hoje essas pessoas te ferem. Essas pessoas não aceitam quem você é. Ou falam que aceitam, mas pelas suas costas não aceitam. Você manter uma distância saudável dessas pessoas vai ser o melhor que você pode fazer. Sejam quem for essas pessoas, tá? Se por acaso você mentalizou aqui alguma pessoa na área amorosa, essa pessoa tá sendo completamente falsa com você. Então, pega aí a essência dessa mensagem e adapta, né? Pra sua área amorosa. Mas para a grande maioria é uma questão familiar, onde você quer sair dessa casa, você quer se distanciar, você quer manter uma distância saudável, mas você acaba se sentindo um traidor, você acaba se sentindo ingrato e você fica pensando que você está sendo uma pessoa ruim, sendo que na verdade é o contrário. Essas pessoas estão sendo maldosas com você, essas pessoas estão te traindo por trás e você fica sendo o culpado. Então, se afaste. Se afaste, não fique preso nessa situação. E se você não tomar a decisão de se afastar, a vida vai tomar essa decisão. E pode ser que seja pior do que você tá com medo, tá bom? É isso, espero que tenha feito sentido. Se você gosta de vídeos assim, curte, comenta, me segue, né? Se inscreve no canal. Se você quiser uma leitura particular, tá aqui na descrição, né? E é isso, espero que tenha feito sentido. Gratidão e até o próximo.